Agora iremos continuar o nosso estudo da doutrina bíblica do arrependimento e examinamos, antes de tudo, a visão geral do conceito. Examinamos o pano de fundo para a produção do Salmo 51 na vida do próprio Davi e agora hoje iremos voltar a nossa atenção para o Salmo 51. Mas antes de começar uma exposição, deixe-me lembrá-los de que o que temos aqui neste Salmo é uma amostra do arrependimento humano, conforme articulado debaixo da inspiração de Deus, o Espírito Santo. E isso é importante porque sabemos que há uma diferença entre arrependimento genuíno e um arrependimento falso, que é algo insincero. Mas esta oração em particular é inspirada por Deus, o Espírito Santo, para que Davi, ao experimentar o seu arrependimento, seja ao mesmo tempo usado por Deus como um porta-voz da revelação que nos mostra como é o verdadeiro arrependimento. Portanto, vamos voltar a nossa atenção para o texto do Salmo 51, onde lemos no versículo 1 essas palavras: Compadeça-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Creio que é significativo observarmos imediatamente que o primeiro passo da expressão de arrependimento de Davi é um apelo, não à justiça de Deus, mas à misericórdia dele. Que o pecador penitente se entrega à misericórdia do tribunal. Mais uma vez, pensamos no ensinamento de Jesus no Novo Testamento, quando ele conta a história de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro era o publicano. O fariseu é aquela pessoa conhecida pela sua justiça, que é a coluna da comunidade, que supostamente é um exemplo de integridade e virtude. Enquanto o publicano é o principal dos pecadores. E, portanto, Jesus apresenta o cenário com este contraste radical entre o modelo de virtude por um lado e esse miserável publicano por outro lado. E ao contar a história diz que o fariseu ergueu a face para o céu e disse: Obrigado, Senhor, graças te dou, porque não sou como os outros homens. Ele deu graças a Deus e reconheceu a sua dependência da graça. E disse: Graças te dou, Deus, por me ajudar a me tornar tão grande quanto eu sou, para que eu não seja como aquele miserável publicano que está ali no cantinho. Então Jesus diz que o publicano era um tanto humilde e não conseguia sequer erguer sua face para o céu. E simplesmente disse: Senhor, tenha misericórdia, compaixão de mim, um pecador. E Jesus fez a pergunta que é retórica: qual desses homens foi justificado para a sua casa? A resposta está óbvia. É o publicano, que recebe o perdão de Deus, porque não há mistura de soberba, nenhuma mistura de arrogância em sua súplica. Não há nenhuma falsa gratidão, mas sim total humildade na súplica do publicano, que se lança completamente nu, por assim dizer, à mercê do tribunal. E é isso que Davi faz bem no começo. Não há desculpas, nem tentativas de racionalização, nenhuma tentativa de autojustificação. Mas ele roga a Deus dizendo: Deus, compadeça-te de mim, segundo a tua benignidade. Portanto, o apelo aqui é para a benignidade de Deus. E há algo que podemos facilmente perder aqui no texto, porque a palavra que Davi usa na primeira expressão do seu clamor de penitência é a palavra reset, que é uma das palavras mais ricas que encontramos no Antigo Testamento. É uma palavra que está em toda a literatura da Bíblia do Antigo Testamento.
E é uma palavra que foi traduzida de diferentes maneiras. Às vezes ela foi traduzida simplesmente pela palavra misericórdia. Em outros casos foi traduzida pelo termo ou pela frase amor infalível. E também já foi traduzido pela frase amor leal. É usado na terminologia do Antigo Testamento, particularmente no que diz respeito à relação de aliança que Deus tem com Israel. Que a base para essa aliança, a base para essa relação redentora que Yahvé entra com Israel é a Hesed de Deus, é o seu amor. O seu amor, isso se manifesta em termos de graça. E é um amor que é constante. Essa é a outra frase usada com frequência que vocês verão nas Escrituras. Ele fala do amor constante de Deus. O amor de Deus que é leal. O amor de Deus que não vacila. O amor de Deus que não se esconde diante de cada infração. Mas é um amor que mantém a sua lealdade. Lembre-se de que a diferença básica entre Deus e Israel no Antigo Testamento é que depois de Deus entrar nessa aliança com seu povo, o povo diversas vezes viola a aliança e se torna violador dela. Mas Deus permanece fiel à sua promessa na aliança, porque o amor de Deus é imutável. O amor de Deus é constante. O amor de Deus é consistente. E o amor de Deus não é o tipo de amor que ele abre mão a qualquer momento. E Davi entende isso. Então Davi apela agora para a aliança. Ele diz: ó Deus, me trate de acordo com Hesed. Trate-me de acordo com seu amor constante. Trate-me de acordo com a lealdade que o Senhor demonstrou de geração em geração, pela qual o Senhor suportou com paciência os pecados do seu povo. Compadeça-te de mim, ó Deus, de acordo com Hesed, de acordo com a tua benignidade. Você se lembra quando Miqueias, o profeta, dá um resumo do que significa agradar a Deus? E resume tudo a 3 coisas, onde ele faz a pergunta: o que é que o Senhor exige de vocês? Senão que pratiquem justiça, amem a misericórdia e caminhem humildemente com o seu Deus. Ora, se olharmos para aquelas 3 coisas que Deus requer do seu povo, fazer o que é certo, justo, amar a misericórdia, a palavra aqui novamente é Hesed. Quando Deus diz: quero que o meu povo trate uns aos outros de acordo com o mesmo padrão pelo qual me relaciono com eles, que é esse padrão de amor constante, esse padrão de benignidade, bondade ou lealdade. E então Davi disse: o que eu mais posso fazer, exceto as tuas promessas, a tua aliança, a tua misericórdia? Então, tenha benignidade, tenha compaixão de mim, de acordo com esse padrão de benignidade. Então ele continua dizendo: de acordo, segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Novamente, esta frase, segundo, é a regra ou padrão de operação. Por quais meios Deus irá escolher responder ao pecado de Davi? Ele pode responder ao pecado de Davi de acordo com a sua justiça. Ou ele pode responder ao pecado de Davi de acordo com o padrão das suas misericórdias e a multidão das ternas misericórdias que ele tem demonstrado diversas vezes. E Davi, obviamente, roga pela terna misericórdia em vez da justiça. E eu amo a expressão aqui da multidão das tuas misericórdias, não apenas misericórdias, mas das tuas ternas misericórdias. Como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor
se compadece do seu povo. Na graça de Deus, há uma ternura que está ligada ao exercício da graça de Deus. Uma misericórdia mostrada por nós. Não é uma misericórdia severa, é uma misericórdia eterna. Você sabe como, às vezes, podemos perdoar e, ainda assim, pode haver uma vantagem em nosso perdão, onde podemos nos relacionar uns com os outros e praticamente ser relutante. Perdoar alguém e ainda permanecer um tanto endurecidos ou obstinados a respeito da expressão do perdão. Mas Davi disse, se o Senhor vai ter misericórdia de mim, por favor, não apenas esse tipo de misericórdia, mas de acordo com a sua terna misericórdia. E ele implora pela ternura de Deus e roga algo especificamente. Ele diz, Deus, apaga as minhas transgressões. Apague-as. Agora lembre-se, este é o Davi que diz, em outro lugar, que se o Senhor observar a iniquidade, quem irá subsistir? E há uma realidade na qual Deus marca a iniquidade. Ele está perfeitamente ciente de todos os nossos pecados, de todas as nossas maldades. E o que Davi está pedindo é que este livro que registra os nossos pecados, para que Deus, nele, de alguma forma, apagasse e removesse da sua lembrança. E uma das metáforas que a Bíblia usa com respeito ao perdão de Deus é a ideia de que Deus se esquece do nosso pecado, ou não se lembra mais dele. E, novamente, essa é uma linguagem metafórica, porque não é como se Deus, depois de ter ciência dos nossos pecados, de repente tivesse uma amnésia e ele tivesse um momento sênior em que não conseguisse mais se lembrar do que realmente aconteceu no tempo. Quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, não é que ele se esqueceu, é que ele não se lembra mais deles se levantando contra nós. Ele não os traz à tona novamente, não os traz à tona repetidas vezes para nos acusar. Aqui está o que você fez naquela época, e assim por diante. Assim, uma vez que ele perdoa um pecado, ele o trata como se nunca tivesse acontecido. Ele remove esse pecado do registro, ele apaga a transgressão. Lembre-se de Lady Macbeth, naquele momento comovente, após o assassinato. E ela tinha o sangue em suas mãos. Ela estava tentando tudo o que podia para remover as manchas que a lembravam da gravidade do seu crime. E ela finalmente gritou, fora, fora, manchas malditas, porque ela não conseguia encontrar nada que removesse as manchas da sua culpa e do sangue. E era isso que ela estava buscando no drama. Era algo que apagasse a sua transgressão. Então Davi disse, por favor, Deus, eu não suporto olhar para isso. E eu sei que Tu és santo demais para contemplar a minha maldade. E se o Senhor olhar para mim, por favor, antes disso, apague as minhas transgressões. Então ele continua no versículo 2 e diz, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Agora, isso está em uma forma poética e é sintético, ou é um paralelismo sinônimo. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Onde ambas as linhas estão dizendo basicamente a mesma coisa. Agora, mais uma vez, esta metáfora da purificação ou da lavagem é usada em toda a Bíblia, até mesmo no Novo Testamento, onde João nos diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e o quê? E nos purificar de toda a injustiça. Vocês se lembram que Isaías, debaixo da inspiração de Deus, disse ao povo de Deus, vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos
como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. E é interessante para mim que lá, nessa expressão do profeta Isaías, a mancha ou as manchas são da cor do sangue. E é uma mancha que corrompe a brancura perfeita, que representa a pureza. E Deus disse: vocês vêm à minha presença com culpa de sangue em suas mãos. Vocês estão manchados, vocês estão corrompidos. Mas deixe-me falar, vamos arrazoar juntos. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Essa é a ideia do Espírito de Deus vindo para o seu povo maculado e manchado, como um agente de limpeza que irá remover a mancha. Muitas vezes eu dou risada dos anúncios que encontramos na indústria dos romances americanos, onde eu me lembro de quando era criança, o detergente Tide estava no mercado. E todos os anos eles tinham um Tide novo, e cada vez melhor. Eu não consigo pensar em todas as melhorias pelas quais o Tide passou nos últimos 50 e poucos anos. E se elas melhoraram significativamente a cada ano, imagine como eram pobres há 50 anos. Mas o anúncio final, com relação a isso, é aquele que diz: agora, isso deixa suas roupas mais brancas do que o branco. Primeiro havia o branco, e depois o branco como a neve, e depois o branco puro, e agora é mais branco do que o branco. E eu apenas me pergunto, como pode ser o branco que é mais branco do que o branco? Mais uma vez, isso é o que a Escritura está dizendo, é que quando Deus tira a mancha é totalmente removida. Não há o menor traço, não há o menor indício. Vocês podem notar que quando eu apagar este giz no quadro negro, se vocês observarem de perto, ainda poderão ver os sinais do giz. Vocês ainda vão ver os restos do problema que tínhamos ali escrito antes. Até que eu realmente lave o quadro negro por completo. Ainda pode haver evidências e sombras. Mas quando Deus perdoa um pecado, e quando Ele nos purifica, nos lava desse pecado, todos os vestígios dele são removidos. E ficamos brancos como a neve. É por isso que Davi diz: lava-me completamente. Não apenas uma coisa rápida, uma vez, mas lava-me completamente, ó Deus, da minha iniquidade, e purifica-me do meu pecado. Mais uma vez, penso que é significativo que quando há um verdadeiro arrependimento, há um desejo aqui não apenas de receber a misericórdia de Deus, mas com essa misericórdia há um desejo e um pedido de perdão. Que Deus não apenas é misericordioso, mas o que Ele faz em suas misericórdias é que Ele nos perdoa. Ele nos perdoa pelo pecado. Mas não apenas nos perdoa desse pecado, mas também limpa a nossa alma da mancha contínua e da mancha que o pecado nos traz. Sabe, eu nunca irei esquecer a minha conversão. Eu estava pensando sobre isso ontem. Eu estava pensando sobre a minha experiência e a minha memória disso. E eu me lembrei que eu estava de joelhos no meu quarto, sozinho. Estava completamente escuro, um breu. E os meus joelhos estavam naquele chão duro. E eu mergulhei a cabeça no colchão da cama e clamei a Deus por misericórdia. E eu tive uma experiência de ser inundado com um sentimento de perdão. E eu simplesmente fiquei ali, com a minha face ali, sem dizer nada, mas sabendo, como eu estava de joelhos, que os meus pecados haviam sido perdoados. Então eu me lembro de me levantar daquela posição
e saber que eu era um cristão. E é incrível porque eu estava pensando sobre isso ontem. Enquanto eu pensava nisso, eu estava pensando em como a memória estava vívida em minha memória. Era como se tivesse acontecido não apenas na noite anterior, mas como se fosse há momentos antes. Tão agudo e intenso, ainda estava ali na minha memória, na minha lembrança. E porque foi o momento decisivo de toda a minha vida. E que toda a minha experiência de conversão ao cristianismo foi enraizada no arrependimento. Mas mais importante, enraizada na experiência da realidade do perdão divino. Quero dizer, quando eu me levantei naquele dia, eu sabia que Deus havia me aceitado e que eu era perdoado. E falar sobre um fardo saindo de suas costas e ser capaz de encarar o dia seguinte. Porque é isso que Davi está dizendo aqui. O que eu levarei mais tempo na nossa próxima lição para expor. Mas ele diz no versículo 3, pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Deus às vezes é chamado de o cão do céu. E quando o Espírito Santo nos convence de nossos pecados, ele não nos deixa esquecê-lo. Porque tentamos reprimi-lo, tentamos enterrá-lo, tentamos nos esquivar das flechas da nossa consciência que poderiam assaltar a nossa paz de espírito. Mas o pecado de Davi estava completamente diante dele. E ele diz, está sempre diante de mim. É por isso que eu preciso que ele seja apagado, é por isso que eu preciso apagá-lo. Eu preciso que ele seja limpo da minha alma, porque está me deixando enlouquecido. Eu reconheço a minha transgressão. Isso faz parte do arrependimento, reconhecer a realidade da culpa. Confessando, por assim dizer, diante de Deus. Deus, eu fiz isso. Eu sou o culpado. E não apenas estou ciente da minha culpa, mas eu não consigo me livrar da culpa porque em todos os lugares que eu viro, eu vejo o meu pecado diante de mim. Eu não posso olhar em um espelho sem ser lembrado da minha culpa e da minha transgressão contra ti. Portanto, mais uma vez, é por isso que Davi está rogando a Deus, não apenas para perdoá-lo, mas para apagar isso, para se livrar dessa culpa que implacavelmente assalta a sua alma. Isso é o que acontece quando uma pessoa está de fato arrependida. Quando uma pessoa está verdadeiramente arrependida, ela encara a realidade da sua culpa e foge para o reset, a bondade de Deus.